Olá, o nosso trabalho tem como tema cidades inteligentes e o nosso time é composto pelo Caio, Camila, eu, Daniele, Guilherme, João Augusto e Tiago. Sobre o sumário da nossa apresentação, primeiro nós iremos apresentar conceitos, definições e exemplos do tema de cidades inteligentes e depois falaremos sobre o artigo escolhido, como aplicação, falando sobre seu problema, solução, resultados e conclusões dos autores. Sobre a computação urbana. A rápida urbanização das cidades vem resultando em inúmeros desafios técnicos e gerenciais para os gestores públicos, tais como o consumo de energia, a poluição, a mobilidade urbana, gestão de espaços privados e públicos. Então, para ajudar nestes problemas, o campo da computação urbana, ele aplica soluções computacionais para melhorar estes problemas. Para entender a natureza desses fenômenos urbanos ou até mesmo prevê-los, a computação urbana ela faz uso de uma grande quantidade de fontes de dados, tais como os dispositivos da internet das coisas, dados de redes sociais baseados em localizações, a LBSN, ela será utilizada no artigo que será apresentado posteriormente, e também dados estatísticos sobre cidades e sua população. Ela faz interseção com diversas áreas, que vai desde redes de computadores, redes de sensores, redes de veículos, interage também com sistemas distribuídos, inteligência artificial e redes sociais. Ela é composta por 4 camadas. A primeira é o sensoriamento urbano, que é responsável pela coleta dos dados. A segunda, que é a gestão de dados urbanos, que permite organizar, fazer o pré-processamento, incorporar informações espaço-temporais e também textos para ajudar numa análise eficiente. E a terceira camada, que é a analítica de dados. Você aplica diferentes técnicas, tais como a mineração de dados, aprendizagem de máquina e visualização de dados, para poder realizar uma tomada de decisão depois. A última camada, que é a prestação de serviços, são várias soluções e serviços que são destinados e feitos para melhorar os problemas já mencionados, tais como o congestionamento do tráfego, a poluição do ar e o consumo de energia. Aqui é uma imagem ilustrando as camadas ditas anteriormente, tais como a coleta, o processamento e armazenamento, a modelagem, a análise dos resultados e o desenvolvimento de serviços e aplicações. Bom, computação urbana, algo tão bom, ajuda a resolver tantos problemas porque todos não estão resolvidos ainda. Há muitos desafios. Um deles é a integração de dados provenientes de diferentes plataformas e dispositivos. Outro desafio é a granularidade, escala e a precisão dos dados. Pode ser que os dados coletados não sejam confiáveis, isso dificulta todo o processo e a análise da interpretação deles. E o processo de coleta, ele pode apresentar anomalias. Por exemplo, você passa um questionário para uma pessoa e ela não responde alguns dados. Então, pode provocar lacunas no monitoramento realizado, pode ter falhas. As áreas mais periféricas, afastadas do centro, normalmente possuem poucos registros de dados. Então, se você quer fazer uma análise de lá, às vezes tem pouco dado coletado para você, de fato, resolver um problema ou entender mesmo esse problema. E se você tem uma grande quantidade de dados, contrapondo o desafio anterior, às vezes você pode ter pouca memória para guardar toda essa quantidade. E o principal desafio, quando se trata de uma análise referente às pessoas, é a privacidade dos seus dados pessoais, porque dados sensíveis muitas vezes a gente não quer colocar ou aceitar que coloque na rede para qualquer pessoa visualizar. Então agora eu passo a palavra para a Camila para falar sobre a computação pervasiva. A computação pervasiva, ou computação oblíqua, é um termo para descrever a onipresença da computação nas nossas vidas. E o que isso significa, né? A pessoa ela vai estar conectada, em contato com a tecnologia sem perceber, sem precisar ficar ligando, desligando o dispositivo, celular, computador, relógio, que seja. As ações elas vão acontecer automaticamente conforme a pessoa vai interagindo com o ambiente. Ela está diretamente ligada à internet das coisas, né? Por isso mesmo, um dos maiores exemplos para isso é a seção de luz, temperatura. É uma área que aborda a ciência da computação, inteligência artificial, a interação homem-máquina. E todo eletrônico que se conecta com a rede e se comunica com o usuário é considerado uma peça da computação oblíqua. Os principais recursos utilizados microprocessadores para reduzir os requisitos de memória e armazenamento, porque ficar buscando sensores o tempo inteiro
pode ser uma coisa que requer muita memória. Dispositivos totalmente conectados e sempre disponíveis para estar sempre preparados para receber algum sinal. Forte dependência da internet para conseguir ter essa comunicação, tecnologia sem fio, monitoramento e captura de dados em tempo real, uso de dados compartilhados na rede e espaço para restrições em relação aos dados privados do usuário. Também é uma questão muito importante para se levar em consideração, né, a privacidade. Para fazer a computação funcionar, a gente divide em 3 camadas, que é a interação, que captura os sinais dos usuários, voz, gestos, a de gerenciamento, que interpreta e comunica com os dispositivos, e a de execução, que recebe os comandos e transforma em ações ou interações com o ambiente. Agora, as maiores vantagens, né? Menos interação humana, eficiência em automatizar processos e tarefas, né? Na pandemia de Covid-19, por exemplo, essa parte da automatização, ela ajudou muito, né? Porque a gente precisava ter menos contato mesmo com as coisas, essa automatização ajudou muito. E agora os principais desafios, a privacidade e segurança, que eu já comentei anteriormente, né? A gente tem LGPD, mas como que esses dados são tratados, né? Como é que é a segurança disso, que querendo ou não, é uma coisa que está sempre em contato com a gente. A falta de estrutura ampla acessível. A gente vive num país muito desigual, né? Então isso é realmente um ponto de atenção. E a integração dessa tecnologia em ambientes, que pode ser muito complexo, né? Você realmente colocar todos os sensores, preparar o ambiente para receber a computação pervasiva pode ser algo bem complexo de se fazer. Agora veremos alguns exemplos práticos de cidades que implementaram os conceitos de Smart Cities. Primeiramente, nós temos Singapura, uma cidade-estado do Sudeste Asiático, onde ela possui um sistema de transporte inteligente com amplo investimento em sistemas de transporte público rápido e eficiente, além de tarifas eletrônicas integradas e painéis de informações e monitoramento em tempo real, mostrando a posição dos trens, ônibus, táxis e outros meios de transporte. Também possui monitoramento ambiental com sensores que detectam a qualidade do ar, poluição da água e previsão do tempo. Também possui tecnologias voltadas para a cidade sustentável, que, como será visto nos outros exemplos, muitas Smart Cities também têm essa preocupação com o desenvolvimento sustentável e a natureza. Em Singapura também existe o desenvolvimento de edifícios verdes, integração da natureza com tecnologia por meio de refrigeração subterrânea e iluminação LED eficiente. Um exemplo nacional seria Curitiba, que também possui um sistema de transporte inteligente com estações de ônibus tubulares e pagamento integrado, além de uma coleta de resíduos inteligente com containers subterrâneos com sensores para poder diminuir a circulação de caminhões de lixo nas ruas e assim reduzindo o impacto ambiental também. Além de valorizar bastante as áreas verdes com programas de plantação de árvores para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Outro grande exemplo mundial é a China, que possui, embora controverso, sistema de crédito social que funciona com diversas câmeras espalhadas pela cidade, que consegue detectar a identidade das pessoas e é usado para ranquear elas por meio de uma pontuação de acordo com seu comportamento, se positivo ou negativo. E é um programa governamental que recebeu muitas críticas, embora use bastante tecnologia para funcionar. E além de utilizar esses dados também para otimizar a circulação das pessoas e veículos na cidade, tentando reduzir congestionamento e acidentes. E a China, além disso, também está na vanguarda da tecnologia 5G, possuindo ampla conectividade ultra rápida e confiável para os dispositivos IoT e as próprias câmeras que tem pelas cidades. Né? Por último, temos uma iniciativa de loteamento no Nordeste, onde são construídas casas inteligentes e acessíveis com recursos de automação, além de um aplicativo móvel para poder você controlar a casa e interagir com a cidade. É o projeto Planet Smart City, fica no Ceará, em Fortaleza. Agora nós vamos comentar sobre o artigo escolhido, estudo do comportamento de consumo de bebida em centros urbanos usando redes de sensoriamento participativo, que foi inclusive escrito pelo nosso colega João Augusto, em conjunto com os professores Felipe Cunha e Silvio Guimarães. Outra curiosidade é que esse artigo foi apresentado no 7º Workshop de Computação Urbana, o COUB 2023. Fica o QR Code ali em cima para fácil acesso, caso algum de vocês tenha interesse em dar uma olhada no artigo depois.
O alcoolismo ele é um problema muito relevante atualmente, já que o álcool causa vício e, por consequência, dependência também, que é o grande problema de qualquer droga. Então, dá pra gente dizer que bebidas alcoólicas são um produto extremamente difundido, segundo a própria OMS, Organização Mundial de Saúde. Um produto que causa muitas mortes anualmente, e também um produto que afeta bastante uma população majoritariamente de jovens adultos e adultos, o que mostra que o álcool pode vir a se tornar um problema não muito tarde na vida das pessoas. Esse gráfico é do IHME, Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde, e ele nos revela algo bastante interessante nesse contexto. O uso de álcool ficou em 7º lugar em 2019 na lista de fatores que mais causam morte anualmente, e no mundo inteiro, né? Outra coisa interessante é que o consumo de outra droga, que também é legalizado, também se configura alto na lista, que é fumar, no caso. Posto esse problema, qual foi a solução trabalhada pelos envolvidos no artigo? Foi justamente tentar mapear regiões de grandes cidades para identificar justamente as áreas nas quais há um maior incentivo, seja ele intencional ou não intencional, ao consumo de álcool. Isso seria feito com a seguinte intenção: tentar ajudar as pessoas em recuperação, mostrando quais áreas elas podem evitar, corroborar com a fiscalização dos órgãos competentes e, por último, fornecer informações úteis tanto para o marketing relacionado a bebidas como para a logística de rotas de entrega. E como que isso foi feito? Primeiro, foram coletados os dados, no caso, check-ins em estabelecimentos via as LBSNs, que são redes sociais estruturadas no compartilhamento da geolocalização dos seus usuários. O próximo passo, então, seria tratar esses dados, já que esse trabalho envolveu técnicas de aprendizado de máquina, e como visto na disciplina de IA, do curso de Ciência da Computação, e de outros cursos também, é essencial para o desempenho desse tipo de algoritmo fazer esse processo. Preparada a base de dados, já é possível aplicar os algoritmos de agrupamento escolhidos, que são o DBSCAN e o K-means, para poder formar os clusters. Esses clusters vão ser analisados posteriormente para que o estudo ajude no desenvolvimento de novas aplicações para tratar de fato essa questão. A respeito dos resultados encontrados pelos autores, no geral foi feita uma comparação dos check-ins em duas cidades que se destoam culturalmente. De um lado nós temos Tóquio, no Japão, e Nova York, nos Estados Unidos. No ponto inicial foi feita uma identificação de qual dos dois algoritmos trabalhados, o DBSCAN e o K-means, apresentariam um melhor agrupamento a respeito dos dados que foram coletados. E essas análises em cima dos agrupamentos foram divididas em dois grandes grupos. Umas análises espaciais para tentar entender pontos de interesse naquela cidade, por exemplo, algum show que aconteceu na cidade, algum ponto turístico, alguma coisa. E foram feitas também análises temporais, que justamente, além de fazer a detecção desses pontos de interesse em dias das semanas específicos e horários dos dias específicos, também está muito atrelado a uma descrição de qual que é o estilo de vida dessa cidade e como que é o comportamento dessa cidade nesses horários. Quando comparado os dois algoritmos, na esquerda nós temos resultados do K-means e na direita os resultados do agrupamento do DBSCAN. Como muito bem pontuado pelos autores, o DBSCAN possui uma característica que impossibilita o seu uso no trabalho em questão. O DBSCAN tem uma questão de que ele não consegue fazer agrupamentos de dados muito densos. A gente consegue observar que quando comparado com o K-means, ele não conseguiu fazer uma separação considerável dos dados que estão muito próximos. Quando comparado justamente com o Tóquio também, observa-se a mesma característica. E por isso o K-means foi mais utilizado para todas as análises seguintes. Quando é feita uma análise espacial, em Tóquio especificamente, nós conseguimos observar que a maioria dos check-ins dos agrupamentos está associado com a classificação de transportes e artes, E isso destoa um pouco culturalmente da cidade de Nova York, onde a maioria está associada a locais de alimentações e também de pontos turísticos. Quando a gente faz uma análise temporal, a gente observa também que essas características de classificação seguem para os dias de semana. Quando a gente observa os finais de semana e os dias de semana, a gente observa que em Nova York a maioria das classificações é justamente esses locais de alimentação e em Tóquio a maioria é justamente esses locais de transporte, podendo variar em finais de semana em locais de artes e alimentações.
Porém, como pontuado pelos autores, é visto que isso não é suficiente ainda para fazer uma boa análise da mobilidade da população. Então, o que eles propuseram foi fazer justamente uma observação dos horários dos dias, focando na categoria de refeição para justamente observar os focos que há uma tendência de ter maior consumo alcoólico. Então, a gente observa que no horário de meia-noite às 6 da manhã, a tendência é que a maioria dos pontos seja bares e restaurantes. Quando passado justamente para 6 horas da manhã a meio-dia, predominantemente são os cafés. E esses resultados alteram, né, drasticamente quando é de meio-dia à meia-noite, onde a tendência é ser restaurantes. E quando a gente observa esses resultados comparando com os resultados de Tóquio, a gente observa que tem algumas características que são similares sim entre as duas cidades. Quando a gente observa de meia-noite às 6 horas da manhã, a gente vê que a maioria dos pontos está enquadrada na área de bares e restaurantes. Das 6 horas da manhã até meio-dia, predominantemente todos são restaurantes. E por fim, de meio-dia à meia-noite, todos são restaurantes, igualando assim as mesmas características observadas em Nova York. Caminhando então para o final da nossa apresentação, eu vou falar um pouco sobre as possíveis aplicações para os dados que foram obtidos aqui no trabalho estudado. Então, primeiramente, aplicações voltadas para fiscalização, onde pode ser feito ali o direcionamento de órgãos públicos responsáveis pela fiscalização de trânsito, ou então pela regulação de substâncias não permitidas para menores, e também ali o controle de eventos não autorizados pela prefeitura, devido ali à alta quantidade de check-ins em um determinado ponto da cidade. Pode ser proposta também aplicação voltada para e-health, que seria ali a identificação dessas high-risk drink locations para que usuários, pessoas reincidentes do alcoolismo possam evitar transitar por essas regiões. Aplicações voltadas também para logística, fazendo ali auxílio no planejamento da logística de entrega, de suprimentos destinados ali a diversas áreas. Também a marketing, onde é possível fazer ali mapeamento de regiões onde empresas podem ter um maior sucesso ali com seu marketing, e também ali na área de tráfego de veículos, onde nós podemos identificar ali por meio desses dados onde tem ali uma maior concentração de pessoas, e nós podemos inferir que devido a essa grande quantidade de pessoas também vai ter um maior congestionamento. Existe essa maior probabilidade. E seguindo aqui para as conclusões, os autores eles foram capazes de concluir que as LBSNs elas conseguem sim retratar a dinamicidade dos ambientes urbanos, mesmo em meio a culturas diferentes, assim como foi analisado aqui no trabalho em Tóquio e em Nova York. Detectaram também que é possível fazer a identificação dessas high-risk drink locations por meio desses dados coletados de LBSNs. As técnicas de machine learning voltadas para o grupamento, elas são capazes de mapear e criar regiões dentro de uma cidade. E os dados de LBSNs eles não são muito fáceis de ter acesso, muito devido à sensibilidade desses dados e também pelas várias políticas de privacidade que estão em vigor no momento. E isso contribui aí pela dificuldade nesse acesso a esses dados. E no mais é isso, nossa apresentação termina aqui. Obrigado pela atenção de todos. Qualquer dúvida ou comentário, nos colocamos aí à disposição.